Bom dia, minha gente querida. Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo de álcool, o consumo de bebida alcoólica e o desenvolvimento de hipertensão arterial, o desenvolvimento de pressão alta. Eu não sei quantos anos tu tem, eu não sei o que tu faz, eu não sei qual que é o teu trabalho, eu não sei se tu é homem ou se tu é mulher, mas eu sei que tu vai morrer de doença do coração. E o que eu quero te ensinar agora é uma coisa que tu precisa fazer, uma coisa que pode te ajudar a não morrer de doença do coração. Uma coisa que pode te ajudar a viver mais tempo, isso é, talvez ganhar 5, talvez ganhar 10, talvez ganhar 20 anos de vida no futuro com saúde, além de tudo que tu vai ganhar vivendo uma vida mais saudável. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Eu falo sobre coisas que tu pode fazer, sobre tudo que tu pode fazer para ter uma vida mais longa, isso é viver mais anos e ter uma vida, e dentro desses anos que tu vai viver, tu ter uma vida com menos desenvolvimento de doenças, com menos debilidades e com mais qualidade de vida para fazer as coisas que tu gosta, para passar mais tempo com as pessoas que tu ama e fazer tudo que faz a tua vida ser boa e valer a pena. No vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar sobre a relação entre o consumo de álcool, o consumo de bebida alcoólica e o desenvolvimento de pressão, de hipertensão arterial, o aumento da pressão arterial, qual que é a relação entre o consumo de álcool e o aumento da pressão arterial e qual é o efeito que isso tem na tua saúde. A relação entre o consumo de álcool e o aumento da pressão não é nenhum segredo. O primeiro artigo comentando sobre isso apareceu em 1915. Faz mais de 100 anos que a gente sabe que existe uma relação entre o consumo de bebida alcoólica e o desenvolvimento de hipertensão arterial e o aumento da pressão arterial. Não é nenhum segredo. Consumir bebidas alcoólicas, via de regra, aumentam a pressão arterial. Mas isso não necessariamente é uma coisa tão importante e não necessariamente uma coisa que tu precise mudar os teus hábitos. E eu vou te explicar isso ao longo do vídeo. O álcool, quando tu consome ele tem um efeito e ele tem uma relação com o funcionamento do teu corpo que é bifásica. Quando tu ingere a bebida alcoólica, ela tem um efeito na pressão arterial de uma queda. Existe uma vasodilatação, isso é, os teus vasos abrem e mais sangue entra neles e a pressão desse sangue que está nesses vasos diminui. Então tu tem uma queda da pressão arterial e quando logo após tu consumir isso, a bebida alcoólica, isso é questão de alguns minutos, algumas horas, tu tem uma queda da pressão arterial. E logo após isso acontecer, logo após essa queda acontecer, tu tem um funcionamento maior da bomba do coração, o coração começa a bombear mais e bombear mais forte e a pressão volta a subir. Essas são as duas fases do comportamento da pressão relacionadas ao consumo de álcool. Um período inicial de queda que dura minutos a horas e um período posterior de aumento da pressão arterial que dura de horas a dias. Aumento da pressão arterial não é nenhum segredo para qualquer médico em qualquer lugar. Provavelmente a doença que eu mais trato é a hipertensão arterial. 80-90% das pessoas que tiveram o privilégio de viver mais de 60 anos vão ter hipertensão arterial, vão ter a pressão mais alta do que elas deveriam. Isso é uma coisa normal que acontece com a idade, mas não só por uma coisa ser normal quer dizer que ela seja... Não só porque uma coisa é comum quer dizer que ela seja normal. Ter hipertensão quando se é velho, quando se tem mais idade, é comum, não se é normal. O normal é se ter a pressão normal. E isso é uma coisa que se confunde muito. As pessoas confundem muito isso. Não é só porque se é velho que a pressão está mais alta que isso seja normal. Diminuir a pressão arterial e conseguir diminuir os danos que um aumento da pressão arterial causa são a diferença entre tu viver 60 anos com a tua família, com os teus amigos, e tu viver 80, 85, 90 anos com saúde, com qualidade, junto das pessoas que tu gosta.
porque o que vai te matar jovem, o que te mata jovem são doenças do coração. E tu conseguir comprar tempo e comprar tempo com qualidade junto das pessoas que tu gosta, sem ter problemas do coração, talvez seja a coisa mais importante para te ganhar muitos anos de vida. O aumento da pressão é uma das coisas extremamente importantes relacionadas ao desenvolvimento de doença do coração, e dentro das coisas que causam o aumento da pressão arterial, o consumo de álcool é um fator não irrelevante, é um fator importante. Via de regra, 10 a 30% das pessoas que têm pressão alta no mundo têm pressão alta porque elas consomem mais bebida alcoólica do que elas deveriam. Elas consomem mais cerveja, mais vinho, mais destilado do que elas deveriam. E se estima que se tu conseguisse reduzir isso é não só tu comparando pessoas que bebem e pessoas que não bebem, isso é pegando pessoas que bebiam muito e que reduziram o quanto elas beberam. Isso, de novo, tudo é baseado em estudos científicos, tudo é baseado em ciência. Eu boto todos os artigos na descrição para vocês lerem, se vocês quiserem ler mais. Se tu diminuir a quantidade de álcool que tu consome, a quantidade de bebida alcoólica que tu consome, tu conseguiria diminuir até 17, 20% dos casos de hipertensão arterial, dos casos de pressão alta. Tu conseguiria diminuir até 6, 10% dos casos de doença arterial do coração, de infarto e de isquemia do coração, e tu poderia diminuir até 13%, 15% os casos de AVC e de derrame. Isso é extremamente importante quando tu acha que infarto e AVC são as duas principais causas de morte no Brasil. Agora, qual que é a grande questão que está relacionada ao consumo de álcool? O consumo de álcool causa aumento da pressão arterial, sim. Consumir menos álcool vai te fazer ter uma pressão mais baixa, mas o álcool não é o fator que causa o aumento da pressão arterial. Existem vários fatores que causam o aumento da pressão arterial. O mais importante não é o consumo de álcool, o mais importante é a pressão arterial. Algumas pessoas, mesmo se não consumir nada de álcool, não comer sal e não fizer nada que aumente a pressão, vai ter a pressão mais alta, porque ela viveu 50 anos e com isso ela ganhou de brinde uma hipertensão. Acontece, a tua genética e o teu DNA determina isso. Então a gente faz todas as coisas no nosso poder, todas as coisas que a gente pode para conseguir diminuir isso ao máximo, mas a gente não tem o poder de diminuir isso a zero. Tu faz tudo o que tu pode. O consumo de álcool, se tu consome mais do que tu deveria, mais do que 1, 2 doses ao dia, isso é uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilados, talvez tu precisasse diminuir, não só pelo efeito que isso tem na tua pressão, mas pela chance de isso aumentar a chance de tu ter câncer e várias outras coisas de ruim que o álcool faz na tua saúde. Mas o importante, o fator importante da relação entre o álcool e a pressão não é o álcool, o fator importante é a pressão. Então, tu tem que ter a pressão mais baixa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que uma pressão alta é a partir de 14/9, de 140/90. A chance de tu morrer de doença do coração começa a aumentar a partir de 110/60, a partir de 11/6. Então, a pressão quanto mais baixa, menor vai ser a chance de tu ter doença do coração. Mesmo se tu tiver uma pressão normal, talvez tu tenha uma chance maior de ter a doença do coração do que uma pessoa que tenha pressão normal, só que mais baixa que tu. Se tu tiver 130/60/80 e uma pessoa tiver 110/60, tu vai ter mais chance de ter doença do coração, mesmo vocês dois estando normais. O importante é tu ter um bom controle da pressão. Mais importante, não mais importante, tão importante quanto o que tu come e a atividade física que tu faz, tu tem que ter uma pressão arterial bem controlada e controlar isso, seja com os teus hábitos diários, com os exercícios e com a alimentação, e se isso não for o suficiente, talvez tu precise tomar remédio.
mas isso vai te fazer muito mais bem do que mal, e isso vai fazer com que o teu corpo, que agora está com 50, 40, 70 anos, funcione da mesma forma que ele funcionava quando tu tinha 10, quando tu tinha 20 anos. A ideia é essa, a gente engana teu corpo, achar que ele é mais jovem para te poder viver mais tempo. Então, álcool realmente está relacionado ao aumento da pressão arterial, e diminuir o consumo de álcool se tu bebe mais do que tu deveria, talvez te traga muito benefício, talvez te traga uma diminuição da pressão arterial. Mas se tu gosta de beber bebida alcoólica, seja diariamente um pouco, seja no final de semana um pouco, não pode beber muito, seja no final de semana um pouco, tu não precisa parar de fazer as coisas que tu gosta. Nada que é restritivo, que corta tudo que tu gosta, que tu quer fazer, vai te trazer benefício na tua saúde. Nada que é restritivo vai te fazer feliz e vai te fazer viver mais. Não precisa cortar a bebida alcoólica, não precisa parar de fazer as coisas que tu gosta. Tu ajeita o máximo possível para ser o mais saudável possível, para continuar fazendo as coisas que tu gosta, e continuar fazendo as coisas que tu gosta com as pessoas que tu ama, com a tua família, com os teus amigos, porque no final das contas a gente quer viver mais para passar mais tempo com quem a gente ama, porque envelhecimento não é corrida. Ninguém se importa se tu chegar mais longe. A única coisa que importa é tu ter mais tempo com quem tu ama. E tu viver mais tempo, e tu prevenir doença do coração, e tu prevenir ao máximo, e tu estar mais lúcido e mais feliz o máximo possível, para te passar o máximo de tempo com todas as pessoas que tu gosta, é a coisa mais importante que tu quer fazer. De verdade, eu espero que eu tenha ajudado com isso, e se tu quiser aprender mais coisas sobre isso, tem aqui no canal. Grande abraço!